Deus. Verso 20, 21 e 22, para nossa meditação nesta noite da palavra do Senhor. Diz a Bíblia assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém. Tome o seu assento, adorando o nome do Senhor. Noé, o adorador, o homem que adorou a Deus depois de ter saído da arca. E, aliás, esse é um dos nomes dos patriarcas, dos heróis da fé da Bíblia, e sobre este homem nós vamos tirar algumas lições aqui esta noite, e de como começa a sua legendária história. Começa aqui mesmo, em Gênesis, capítulo de número 6, o verso de número 5 de Gênesis, diz a Bíblia que Deus olha para a terra e contempla a maldade da raça humana. Diz o verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio às densas trevas do pecado, em meio à escuridão que graçava, um ponto de luz chamou a atenção de Deus: Noé. Noé chamou a atenção de Deus. Em meio a um mundo de desgraça, alguém achou graça diante de Deus. Alguém achou graça diante do Senhor. No meio de um mundo corrompido, Deus acha um santo. No meio de um povo pecaminoso, Deus encontra alguém que o adora. No meio de uma geração má, Deus encontra um homem bom. No meio de uma sociedade incrédula, Deus encontra um homem de fé. No tempo em que os valores das famílias eram desprezados, Deus encontra um homem que protegeu a sua família. E a expressão aplicada no verso de número 8 é: Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Significa que Noé encontrou o favor de Deus, que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Noé foi um homem fiel a Deus. A sua fidelidade a Deus foi tão marcante na história da Bíblia, que as Escrituras Sagradas colocam Noé como um dos 3 homens mais fiéis da Bíblia. Dentre os 3 personagens que a Bíblia coloca como mais fiéis, está Noé. Quando Ezequiel orava pela cidade, pelo povo de Israel, pela cidade de Jerusalém, Deus diz para Ezequiel
que a oração de Ezequiel não poderia salvar o povo, mesmo que se levantassem no meio deles, no meio daquele povo, os 3 homens mais fiéis da Bíblia: Noé, Daniel e Jó. Contudo, pela fidelidade desses 3 homens, eles só conseguiriam salvar as suas almas, mas o povo de Jerusalém não tinha salvação, porque a incredulidade era muito grande. E a fidelidade, portanto, desse querido patriarca é também lembrado por Jesus Cristo no seu renomado sermão de Mateus 24, quando Jesus diz ali que os dias do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Então Jesus vai lembrar de Noé. Tão fiel foi Noé que jamais poderia ficar fora da galeria dos heróis da fé, daquele texto de Hebreus capítulo 11, quando lista ali uma galeria de homens fiéis a Deus, de heróis da fé do passado. Hebreus 11, verso 7, vai citar o nome de Noé, dizendo que pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que haveriam de vir, e que ainda não se viam, e que ele, sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e ele se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Hebreus 11, 7, não sei se está no telão, está trabalhando lá ainda. Hebreus 11, 7 diz que Noé era um homem de fé. Noé, pela fé, Noé. Não deu ainda? Mas todo mundo tem Bíblia aí, né? Hebreus 11, 7, vamos lá? Culto de ensino. Pela fé, Noé. Então, Noé era um homem de fé. Noé era um homem de fé. A segunda verdade é que Noé era um homem dirigido por Deus. Diz a Bíblia que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Avisado, divinamente. Então, Noé era um homem dirigido por Deus. E a terceira verdade de Hebreus 11, 7 é que Noé era um homem que temia a Deus, e sendo temente a Deus. Olha as quantas verdades de Noé dirigido. Noé era um homem que desejou a salvação da sua família. Diz o texto ali de Hebreus 11, 7, que ele preparou a arca para a salvação da sua casa. Este era um verdadeiro patriarca da fé. Alguém pergunta por que os filhos de Noé e toda a família acreditavam em Noé e o ajudaram a construir a arca. A resposta é porque eles sabiam o papai que eles tinham. Eles sabiam quem era Noé. Eles sabiam que Noé tinha um pacto com Deus. E o apóstolo Pedro também lembra da fidelidade de Deus na sua segunda epístola, dizendo que Noé foi pregoeiro da justiça. Quando todos desacreditavam, não criam na pregação de Noé, a sua casa, os seus filhos, as suas noras, acreditavam na pregação de Noé. Por que a família de Noé acreditava na pregação dele? Porque sabiam que ele era um homem justo, temente a Deus, sabiam que ele tinha um pacto com Deus, e isso fazia com que a família acreditasse nele. Então Noé é um homem sensível à voz de Deus. Diz a Bíblia, em Gênesis 6, verso 13, que Deus vai falar com Noé. Diz o verso 13, Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé. Deus falou com Noé, primeira vez. Deus interrompe o cotidiano do patriarca,
para lhe chamar. E eu fico imaginando Deus no meio daquela geração, daquele povo que não cria em Deus. De repente, Noé ouve a voz de Deus chamando ele: Noé, Noé, Noé. Imagine você vivendo uma experiência semelhante. É algo surpreendente, é algo maravilhoso ouvir a voz de Deus. De repente, Deus quebrando o cotidiano da vida para falar com você, chamando você pelo nome. Isso aconteceu com Noé. E o nosso irmão Noé não era um surdo espiritual, ele era sensível à voz de Deus. E como é triste quando nós estamos insensíveis à voz de Deus, porque Deus ainda continua falando. Irmãos, nesta geração, nesse tempo de incredulidade, Deus ainda continua falando, Deus continua falando. Mas muita gente já não ouve mais a voz de Deus. Deus fala na igreja, mas muitos já não ouvem a voz de Deus. Deus fala no mundo, mas as pessoas estão insensíveis à voz de Deus. E não importa o tempo e nem os pecados, porque a geração de Noé era uma geração totalmente corrompida, mas no meio daquela geração corrompida, Deus falou com Noé. Não é porque o mundo está vivendo no pecado que Deus não fale, Deus ainda fala. Nós precisamos ter o ouvido aguçado, sensível à voz de Deus, para ouvir Deus falar. E Deus fala a Bíblia diz, Hebreus capítulo 1, verso 1, que Deus fala de muitas maneiras. Deus tem as suas formas de falar, Deus tem o seu jeito de falar. Deus pode falar com você de um jeito, comigo de outro, com o seu irmão de outro, mas Deus continua falando. Deus fala de muitas. Olha para Hebreus capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim, que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras, não é de um jeito só, porque às vezes a gente quer uniformizar a voz de Deus, mas Deus fala muitas vezes. Se a gente acordar pela manhã e abrir os nossos ouvidos espirituais, nós vamos ouvir Deus falando de alguma forma. Às 10 horas da manhã, às 11 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, nesse culto, nesta noite, oh aleluia, Deus ainda continua falando de muito jeito, de muitas maneiras. Deus usa uma criança, Deus usa uma canção, Deus usa uma pregação, Deus usa o louvor, Deus usa a oração, Deus usa alguém, mas Deus continua falando, aleluia, muitas vezes e de muitas maneiras. Adão ouviu e se escondeu da voz de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus e fugiu. Judas ouviu a voz de Deus e foi se matar. Elias ouviu a voz de Deus e obedeceu. Abacuque ouviu a voz de Deus e temeu. A igreja está ouvindo a voz de Deus esta noite, falando através da sua palavra. E a Bíblia diz que a voz de Deus alegra o coração. Aleluia! Então nesta noite Deus ainda pode alegrar o seu coração, porque Deus continua falando. Aleluia! E a voz de Deus é maravilhosa, irmãos. Diz Salmo 29 que a voz de Deus é algo extraordinário, algo tremendo, algo grande. Olha o Salmo 29. Como é a voz de Deus? Diz o verso 3, Salmo 29, verso 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz saltar como um bezerro
ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. No livro de Daniel, Daniel ouviu a voz de Deus, e ele diz que a voz de Deus é como o tatalar de muitas asas. Ele ouviu a voz de Deus e entendeu que a voz de Deus era como o tatalar de muitas asas. Elias ouviu a voz de Deus, e para Elias a voz de Deus na caverna era mansa e delicada. João ouviu a voz de Deus na ilha de Pátimos, e para João a voz de Deus era como de trombeta e como a voz de muitas águas. Eu não sei de que maneira Deus fala com você ou vai falar com você, mas Deus continua falando. Aleluia. Noé ouviu a voz de Deus e atendeu à voz do Senhor. Aleluia. Ele ouviu a voz de Deus e atendeu. Façamos o mesmo. Quando você ouvir a voz de Deus, atenda a voz de Deus. Mas esta preciosa sensibilidade de Noé não tocou o coração de Deus. Ele ouviu, obedeceu, mas isso ainda não tocou o coração de Deus. E Noé era um homem que conhecia Deus. E como eu disse, a família de Noé, os filhos, a esposa, sabiam que Noé conhecia a Deus. Outro fator importante para nós levarmos a nossa família ao conhecimento de Deus é crer, é a fé. Quando Paulo e Silas estão na prisão e o carcereiro, depois da meia-noite, que vem aquele terremoto, ele diz: que farei para ser salvo? A pregação de Paulo e Silas para o carcereiro é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Noé salvou a sua família porque ele cria em Deus de todo o coração. Para o carcereiro era crer no Senhor e salvar ele e a sua casa. Para salvarmos a nossa casa, nós precisamos crer no Senhor, e esse crer é fé, e envolve conhecimento, crença na mente e confiança no coração. A nossa família sabe se nós confiamos em Deus ou não, e nós precisamos confiar no Senhor. Noé era um homem obediente a Deus. Deus lhe apresenta um projeto. Deus diz para Noé, capítulo 6 de Gênesis, verso 13: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti, olha Deus aí dizendo, faz para ti uma arca. Deus apresentou para Noé um projeto, e Noé não retrucou a Deus, ele obedeceu a Deus. Deus disse para Noé: farás uma arca. E eu imagino Noé dizendo: faço. Construa. E ele dizendo: já estou construindo. Edifique. E Noé dizendo: Deus, deixa eu ver a planta. Deus dizendo para ele: faça. E Noé dizendo: eu risco na tua régua.
Deus diz: arruma madeira de cipreste. E Noé dizendo: eu já estou indo buscar a madeira de cipreste. Deus dizendo para ele: farás 3 compartimentos na arca. E Noé dizendo: sim, Senhor, 3 compartimentos. A largura será de 50 côvados. E Noé dizendo: sim, Senhor, eu estou anotando. A altura será de 30 côvados. Sim, Senhor, eu vou fazer de 30 côvados. Uma janela para cima, uma janela do lado. Sim, Senhor, eu já estou anotando. Uma porta do lado. Senhor, eu já estou colocando a porta do lado. Ele não questiona Deus, ele obedece a Deus. E o texto todo vai colocar Noé obedecendo a Deus. E por que eu estou frisando esta obediência de Noé? Porque era uma loucura construir uma arca num lugar seco. E Noé poderia discutir com Deus, dizer: Senhor, mas construir um barco no seco, isso é loucura. Como todos da sua geração pensavam. Mas Noé sabia que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então ele não vai discutir com Deus, ele sabe, ele conhece a Deus, aleluia, glória a Deus. E já dizia o profeta Jeremias, capítulo 9, verso 22 e 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que muitos holocaustos. Obedecer a Deus significa crer que Deus sabe o que faz e aceitar incondicionalmente o que Deus faz. Porque nós não entendemos o trabalhar de Deus, e eu penso, sei que Noé também não entendia, porque construir um barco no seco era uma loucura. Mas Noé obedeceu sem questionar o plano de Deus. Olha para Gênesis capítulo 6, verso 22. Deus dá todas as ordens ali. E Gênesis 6, 22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Aleluia. Quem de nós pode dizer isso da nossa vida diante de Deus? Eu fiz tudo o que Deus me mandou, do jeitinho que Deus me mandou. Mas de Noé está aqui: conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim o fez, do jeitinho que Deus mandou. Aleluia, glória a Deus. Obedecer a Deus exige sempre renúncia da nossa parte. Sabe por que somos desobedientes? Porque não queremos renunciar muitas vezes às nossas vontades. E por isso desobedecemos a Deus. Mas obedecer a Deus é renunciar. Noé obedeceu sem questionar o plano de Deus. E nós hoje que estamos aqui precisamos louvar a Deus pela obediência de Noé. Mas a obediência não comoveu o coração de Deus, porque obedecer é o nosso dever. O nosso dever é obedecer. Noé foi um homem muito habilidoso. Vemos em Noé habilidades fenomenais. Engenheiro de mão cheia, grande construtor, expert em logística, administração e gestão de pessoas. Na construção da arca, providenciando todo o material da arca como Deus ordenou, madeira de cipreste, e ele teve que cortar muita madeira, porque a arca era realmente grande.
E Deus diz para ele: vai com madeira de cipreste, o betumarás por dentro e por fora. Ele teve que cavar muito. Imagina a dimensão da arca. Madeira de cipreste e betume. Muita madeira e muito betume, cavando. Alguns anos de trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Mas na administração, eu fico imaginando que na administração das tarefas de cada dia, ele soube distribuir as tarefas para a esposa, para as noras, para os filhos, Sem, Cã e Jafé, e cada um fazendo a sua tarefa diária, trabalhando na gestão de pessoal, não é? Perfeito em gerenciamento pessoal, organizou cada compartimento da arca. Primeiro compartimento, as aves e os animais. Segundo compartimento, estoque de alimentos. Terceiro compartimento, lá estava Noé e a sua família, navegando nas águas do dilúvio. E esse era o compartimento de primeira classe, porque quem é obediente a Deus, viaja de primeira classe. Lembra de Jonas? Onde foi que Jonas chegou no navio e foi para onde? Alguém lembra onde ele foi viajar? No porão do navio. Por que no porão? Porque ele estava desobedecendo a Deus. E a desobediência sempre te leva para baixo. Mas quem obedece a Deus, Deus o coloca em lugares altos. Aleluia. Organizou o local para cada espécie de animais, estabeleceu o local para o estoque de água potável, para o estoque de alimentos. E a pergunta que fica: será que Noé fez algum curso de engenharia, de construção naval, para conseguir fazer um projeto daquele tamanho? Porque a gente sabe, não é, que nas construções de navios, aviões, tudo é calculado cientificamente, o local de cada compartimento. Eu assisti um vídeo hoje, pesquisei sobre navios, e vi uma coisa muito interessante na internet, o planejamento, não é, dos navios, e como eles são lançados na água. É uma coisa extraordinária, é extraordinário de ver aquelas grandes embarcações, de como elas são projetadas, né, quando sai do estaleiro para jogar na água pela primeira vez. É um trabalho fantástico, fenomenal, calculado. O local das cargas é estabelecido, bem como o peso máximo de cada compartimento de carga, para não colocar em risco o navio, a embarcação. Tudo é muito calculado, né, para não colocar em risco aquele meio de transporte, para não quebrar. E que os navios hoje são feitos de aço. E aí eu fiquei pensando na arca, a arca feita de madeira de cipreste e betume, e não quebrou, não virou, né? Porque eu vi o vídeo lá que para lançar o navio na água, é um risco dele virar, mas a arca não virou. Aleluia. Deus dotou o seu servo de uma habilidade, de uma capacidade. Aleluia. Tomando esta verdade para nós, temos tanta gente prendada no reino de Deus. A casa de Deus é um lugar de gente talentosa. Deus usa alguém para cantar, Deus usa alguém para tocar, Deus usa alguém para evangelizar, Deus usa alguém para fazer a obra. Deus dota pessoas ainda hoje de habilidades
para fazer a sua obra. A obra de Deus é um lugar de gente talentosa, de gente habilidosa. E temos exímios músicos, cantores de primeira, hábeis mestres na palavra, fecundos pregadores, preciosos construtores, garotos e garotas com uma potencialidade incrível para fazer a obra de Deus, gente sarada espiritualmente, que Deus capacita, que Deus levanta para fazer a sua obra. A obra de Deus, a casa de Deus é um lugar de gente abençoada. Deus ainda continua levantando gente para a sua obra. Glória a Deus. E Noé colocou todas as suas habilidades, as suas capacidades a serviço do Senhor. Mas toda a habilidade de Noé, toda a capacidade que Noé coloca na obra de Deus, não comoveu o coração de Deus. Noé era um homem paciente. O texto de Gênesis, capítulo 7, verso 17, diz que o dilúvio esteve presente 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. O verso 24 diz que prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então choveu 40, mais 150, 190 dias de muita água sobre a terra, até que as águas minguaram por completo. Aqui há uma disputa teológica para saber quanto tempo Noé ficou dentro da arca. E há quem faça seus cálculos, suas contas. Mas o fato é, irmãos, que ele ficou mais de 1 ano dentro da arca. O texto de Gênesis capítulo 8, verso 4, diz que a arca repousou no 7º mês, depois da chuva. Foram lá 190 dias, depois, provavelmente 4 meses aí de chuva, e depois mais 7 meses, até que as águas minguaram. É preciso muita paciência. Quem sabe a mulher de Noé, filhos e noras, chegavam para ele e preocupados diziam: Noé, para onde nós estamos indo? Aonde nós vamos parar? E naquele tempo, não sabia para onde estava indo. E se nós chegar do outro lado da terra? Onde é que a gente vai parar? A arca não tinha leme, não tinha direção, não tinha motor, não tinha como remar. E o verso 18, Gênesis 7, verso 18, diz que as águas cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, vagava sobre as águas. A arca não possuía um timão, não possuía leme, não possuía bússola, não havia radar para detectar uma montanha ou um rochedo. A arca poderia bater em qualquer rocha, em qualquer montanha e quebrar e despedaçar. Mas o Gênesis 8, verso 5 diz que as águas foram indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. As águas foram minguando e apareceram o cume dos montes. E por que a arca não batia no cume dos montes? Não despedaçava, não ia contra um rochedo.
E isso aqui só tem uma explicação: a mão de Deus dirigia a arca. A mão de Deus cuidava do seu servo Noé e da sua família. Noé foi muito paciente. Já imaginou os barulhos dentro da arca? O mau cheiro ali, eu imagino, era insuportável. Não havia ventilação no compartimento de baixo. Quando a sua família, quem sabe, reclamava, porque estar dentro de uma arca há mais de um ano, com todos aqueles animais ali, devia ser um cheiro insuportável. Era ruim dentro da arca, mas era o melhor lugar do mundo. Lá eles estavam salvos. Glória a Deus. Às vezes a gente reclama, mas nós estamos no melhor lugar do mundo. É na direção de Deus, é na presença de Deus, sendo cuidado por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus, direcionado por Deus. É o melhor lugar do mundo. Tem algumas coisas nesta vida que a gente não gosta, mas se estamos na direção de Deus, é o melhor lugar do mundo. A arca era o melhor lugar. Ali tinha vida, do lado de fora era morte, mas dentro da arca havia vida. Noé vivenciou aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 5, e os versos 3 a 5, não é que tudo tem um propósito, que Deus não faz nada sem propósito. Para tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, não é? A experiência produz paciência, e a paciência experiência, e por aí vai. Noé foi paciente, ele foi esperançoso, ele solta primeiro o corvo, depois solta por 3 vezes a pomba. Ele não sai apressadamente da arca. É inerente ao ser humano a ideia de gratificação, de galardão, de ser lembrado, não é? de recompensa. Todos nós gostamos disso. E eu fico imaginando Noé. A gente viu ali que Noé fez conforme tudo que o Senhor mandara. Gênesis 8:4 diz que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Depois que a arca pousou, Noé esperou mais 2 meses para abrir a porta da arca. Imagine o desejo que ele tinha de sair lá de dentro, com todos aqueles animais, mas ele foi paciente. A arca repousou e ele ficou lá esperando mais 2 meses, até que as águas baixaram. E sem dúvida que havia no coração de Noé uma grande expectativa. Quando eu abrir a porta da arca, Deus vai me dar um abraço. Os anjos vão estar cantando aqui para mim. O meu nome vai ser chamado por Deus outra vez. Haverá um tapete vermelho quando eu abrir a porta da arca. Deus vai me entregar a faixa do novo pacto, da nova história da humanidade sobre a terra. E talvez naqueles 2 meses foram os mais expectativos para Noé, mas quando chegou o dia em que ele abriu a porta da arca, depois de ter soltado a pomba por 3 vezes e ela não retorna mais, ele entende que tinha que sair dali. Ele talvez estivesse esperando Deus dizer para ele: abre a porta, rapaz, chegou a hora de sair. Esperando que Deus falasse, que Deus estendesse tapete vermelho, que Deus viesse lhe dar um abraço, que os anjos estivessem cantando. Mas chegou o dia, e ele entende que ele tem que sair. Ele abre a porta, e o que havia do outro lado? Silêncio total. Não tinha anjo, não tinha tapete vermelho, não tinha novo pacto, não tinha nada.
Ele estava em terra seca outra vez, mas não tinha Deus falando com ele. Deus estava em silêncio. Noé fez tudo que Deus mandou, do jeitinho que Deus mandou, mas isso não toca o coração de Deus. E por que eu estou repetindo isso? Porque quando Noé sai da arca, Noé decide, o texto que eu li de propósito foi o Gênesis 8, verso 20, que diz: e edificou Noé um altar ao Senhor. Aleluia. E aí, quando ele edifica um altar ao Senhor, aqui ele toca o coração de Deus. Aqui o coração de Deus é tocado, quando ele constrói um altar diante do Senhor. Notemos que quando Noé constrói a arca, ele não comove o coração de Deus, mas ao edificar um altar e sacrificar ao Senhor, fez Deus se comover dentro dele mesmo. A arca Noé construiu para a sua família, mas o altar ele construiu para Deus, para adorar ao Senhor. E diz Gênesis 8, verso 20, que Noé tomou de todo o animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o verso 21 diz: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Depois de fazer tudo, Noé nos ensina que é possível ir além do tudo. Ele fez tudo o que Deus mandou, e isso não comoveu a Deus. Podemos dizimar, ofertar, pregar, cantar, pastorear, mas isso não comove o coração de Deus. Noé sabia disso. Então ele lembra: eu vou construir um altar ao Senhor. Eu vou fazer algo para o meu Deus, vou adorá-lo na beleza da sua santidade, vou derramar diante dele as minhas lágrimas, eu vou derramar diante do meu Deus o meu ser, eu vou honrá-lo, eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo. E esse gesto fez Deus comover o seu coração e diz: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra. Aleluia. E enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão, porque um homem um dia resolveu honrar o seu Deus, e isso fez comover o coração de Deus. Então as estações do ano que nós temos hoje é porque um homem um dia resolveu honrar a Deus. Altar toca o coração e comove a Deus. Altar de adoração faz Deus se levantar do seu trono e inclinar para adorar a Deus. E é interessante que Noé, saindo da arca, ele tem poucos animais, tudo que ele tem está dentro da arca. Ele poderia pensar: eu não vou fazer nada, não posso sacrificar os animais porque agora é a minha sobrevivência. Mas ele toma de todo o animal limpo, de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos, no plural, um animal de cada espécie, limpos, ele ofereceu ao Senhor. E aí comoveu o coração de Deus. O altar de adoração faz Deus levantar do trono para inclinar-se para o adorador. Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade.
Quando se levanta na terra um altar de adoração, Deus se levanta do seu trono, caminha pelos corredores do seu palácio celestial, chega até o parapeito da eternidade e se inclina para ver o adorador que está adorando ao seu santo nome. Se tem uma coisa que faz o coração de Deus mover-se, é a adoração, porque ninguém no universo é digno de receber adoração. Adoração tem endereço certo, vai até o trono de Deus. E o resultado deste altar que Noé levanta é que Deus abençoou Noé e os seus filhos. Diz Gênesis capítulo 9, verso 1: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Quer bênção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família? Então seja um edificador de altar para o teu Deus. Quando você oferece o teu altar ao Senhor, a tua adoração ao Senhor, Deus se inclina para abençoar você, para abençoar a sua casa. Obedecer é obrigação nossa, mas adorar é o nosso dever. E quando adoramos a Deus, Deus nos abençoa. Construa um altar de adoração a Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, mas não deixe de adorar a Deus. Quando adoramos a Deus, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Adore a Deus com a sua vida, adore a Deus com o que você tem, seja grato a Deus pelas bênçãos que Deus tem te dado, seja um adorador, lembre-se de adorar a Deus. Ao acordar pela manhã, lembre de adorar a Deus pelo dia, pela vida. Ao ter o alimento sobre a mesa, adore a Deus pela provisão. Ao ter saúde sobre o seu corpo físico, adore a Deus pela saúde que você tem. Ao chegar na igreja, adore a Deus pelo privilégio que você tem de chegar na casa de Deus, mas não deixe de adorar a Deus. Não perca a oportunidade de adorar a Deus, e a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. Deus tem prazer em abençoar os adoradores. Aleluia. Estejamos em pé nesta hora e vamos orar ao Senhor. Deus abençoou Noé. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estaremos orando alguns pedidos de oração que nos chegam aqui. Maria Dulce pede oração, Malair Javorski pede oração. Vamos estar orando. Queremos louvar a Deus também pela vida do Marquinhos, aniversário. Deus abençoe em nome de Jesus. E se mais alguém precisa de oração, vamos estar orando uns pelos outros. Jesus é poderoso para abençoar. Também há um irmão que entregou seu dízimo à casa de Deus, irmão Venceslau de Oliveira. Deus abençoe, Deus prospere a sua vida. Vamos orar juntos e agradecer a Deus por esse culto esta noite, pela vida que temos na presença de Deus. Senhor Jesus, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te louvar, eu quero bendizer a ti, meu Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Meu Senhor, o Senhor tem nos dado vida, meu Deus, em meio, Senhor, à geração incrédula, meu Pai, que vivemos, mas nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração pelo Teu Espírito, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, a nossa alma, Senhor, aguça os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, que sejamos, meu Senhor, chamados por Ti, meu Deus, e aquilo que o Senhor quiser que façamos, nós queremos obedecer, Senhor, a Tua palavra, mas sobretudo, Senhor, nós queremos adorar ao Teu santo nome, nós queremos
bendizer a Ti, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Meu Deus, pelo fato de estarmos na Tua casa esta noite, nós queremos celebrar ao Senhor, nós queremos adorar ao Teu santo nome, nós queremos bendizer a Ti, Senhor. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe, Senhor, o nosso altar diante do Senhor. Pai, trabalha em nosso coração, em nossa vida, Senhor, em nossa alma. Tu és poderoso, Jesus, para nos abençoar de uma forma extraordinária. Dá-nos, ó Senhor, a Tua bênção. Aos Teus filhos, Pai, que nos pedem oração, Tu és poderoso para abençoar a vida de cada um, Senhor. Responde, Deus, responde o clamor da Tua igreja, aqueles que buscam ao Senhor pela sua saúde física. Meu Deus, cura os enfermos, restabelece a saúde. Deus, ao coração triste o Senhor alegra, mas vai trazendo, Senhor, a Tua bênção, recebendo adoração e enviando, Senhor, a presença do Teu Espírito. Abençoe, Senhor, as casas, as famílias dos Teus filhos. Dê a Tua bênção, dê a Tua paz, Tua graça, e que a Tua misericórdia nunca se afaste de nós. Nós oramos certos da Tua bênção, certos da Tua provisão para a Tua igreja, Senhor. Sobre a vida dos Teus filhos pedimos a bênção, e é sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.